Agora são 8 horas e 20 minutos. Em 3 minutos, Jornal da Manhã. A seguir, Jornal da Manhã. Produção, Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte amado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação, Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Olá, bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã. A informação de primeira. Os destaques do programa. No programa de hoje a gente destaca, o mês da mulher com homenagens na Câmara, homenagem feita especialmente para as servidoras da Câmara, e durante essas homenagens a mesa diretora da casa acabou inaugurando mais um anexo que foi construído na sede do Poder Legislativo. Vamos falar também sobre essa tribuna livre da última quinta-feira. A presidente da União Brasileira de Mulheres esteve na Câmara justamente para defender a igualdade de gênero, cobrar providências com relação à violência contra a mulher, enfim. Durante essa sessão, a vereadora Nadia acabou chamando a atenção das autoridades para o que considera como ineficiente as políticas, na prática, no dia a dia, as políticas que são elaboradas pelos governos, justamente para proteger as mulheres. Sinalização de greve. Representante do Sinatran não descarta a paralisação dos agentes de trânsito de Patos. E ainda política. Aqui em Patos, o Partido dos Trabalhadores se reuniu no final de semana, reafirmando o compromisso aí em torno da candidatura do professor Edileudo Lucena, traçando algumas normas, algumas ideias para as próximas eleições. Enfim, vamos falar também sobre o presidente Lula, que acionou o alerta, após atingir um nível de reprovação do governo pela primeira vez. A piora na avaliação do presidente é puxada pelo Nordeste e pelos mais pobres. E isso, claro, preocupa por demais o presidente da República, porque justamente aqui no Nordeste e entre os mais pobres, que ele tem melhor aceitação. E ainda, projeto limita o número de apresentação anual de ações de inconstitucionalidade ao STF por partidos políticos. O autor da proposta é o deputado Augusto Coutinho, aqui do vizinho estado de Pernambuco. Ele acha que é necessário reduzir essas ações ajuizadas por partidos no Supremo.
Acontece muitas vezes, né? Inclusive partidos pequenos que defendem a democracia, mas não aceitam a democracia do Congresso. Quando perdem alguma matéria, não aceita a maioria, o resultado da maioria e acaba recorrendo ao Supremo. É incrível isso, né? Um contrassenso. Defende a democracia, mas não aceita a democracia da Câmara. Acaba recorrendo ao Supremo, o tapetão. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã, você já sabe, tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz, supermercado, preços baixos pra torar, promoção, todo dia você vai economizar, seja lá, seja cá. Então aproveite, Hiper Queiroz, supermercado, fica ali entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá, Queiroz Atacadão, fica aqui no centro da cidade, né? 2 endereços para ficar bem pertinho de você. Tanto lá como cá, como eu disse, você não deixa de economizar. Trabalhamos ainda em nome do apoio cultural do Hospital e Policlínica São Francisco, equipe médica especializada, atendimento personalizado, eficiência em tudo que faz. Tem o atendimento de urgência 24 horas, né? Urgência e emergência. E claro, a UTI mais bem equipada do sertão. Ali na Peregrino Filho 99 Centro, telefone 3421-3454. Colégio Vera Cruz, quer mudar? Vem pra cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. E a Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista, ali na Felizardo Leite, número 40, telefone 3422-2144. Lá você já sabe, não fica no prego, que é mais importante, né? Você pode comprar com cheque, compra com Pix, compra com dinheiro, compra com cartão, compra de todo jeito. É só dizer, Zeca, hoje eu estou meio pendurado, né? A situação não está muito boa, como é que a gente faz aí? Não se preocupe que você não vai ficar no prego, só falar com ele direitinho que dá tudo certo, né? A Motoca Felizardo Leite, número 40, no centro da cidade. Bom dia para você que nos acompanha pela frequência de 105.9, você que acompanha aqui, exemplo do meu amigo Carlos Ronaldo, acabou de acessar aqui a nossa live, obrigado. Carlos Ronaldo hoje participa conosco, né? Daqui a pouquinho a gente traz a fala dele, comentando aí a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos também informações adicionais, né? Que inclusive vão justificar a participação do Carlos Ronaldo nesse tema, que aconteceram no final de semana na Câmara, aqui na região de Patos, né? Vários municípios promoveram aí atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher e que, na verdade, não aconteceram só no final de semana. Durante todo o mês, essa programação, né, de conscientização, de cobrança, né, com relação às mulheres, não só a questão da violência, né, também equiparação salarial, né, enfim, vários temas relacionados às mulheres continuarão a ser destaque ao longo do mês, eu não tenho dúvidas disso. Obrigado a você, Leandro, Edinardo, obrigado, Leandro, obrigado também a minha amiga está acompanhando aqui, né, a nossa programação, a Cineide, um beijão para você, Cineide Andrade, beijo querida, obrigado pela atenção de sempre, todo dia acompanhando a gente. Agradecer a você que também acompanha pela frequência de 105.9 e você que está no site da emissora www.moradadosofm.com.br. Refletindo com o ouvinte. Eu começo a semana conversando com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos acompanham, né? Provocando a reflexão das pessoas com relação
É o que a gente pensa que se assusta, né? Nunca mais vai se assustar com notícias, com as notícias que vão. Por pior que se possa imaginar, eu já vi tanta coisa ruim que eu não me acostumo mais, quer dizer, que eu não me admiraria mais com nada. E de repente a gente se surpreende com cada notícia que realmente nos deixa, antes de tudo, tristes e às vezes até, né, desvanecido com relação à humanidade. Eu estava acompanhando esse final de semana o noticiário nacional, local, a gente checando as informações e acabei vendo essa notícia que realmente me fez pensar, refletir. Deus meu, onde vai parar a humanidade? Né? A gente percebe cada vez mais que parece que o mal desse mundo no reino animal é apenas a espécie humana. Né? Os animais convivem em harmonia, né? O planeta iria muito bem se não fosse a presença do ser humano. A impressão que a gente tem cada vez mais forte é essa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por pior que seja uma relação entre pai e filho, né, entre filho e mãe, avós, né, que mesmo que não tenha tido dedicação exclusiva, né, contínua com os filhos, com os rebentos, mas em algum momento da vida abriu mão de si mesmo para contribuir com o seu rebento, ou seja, com a sua prole, né? E, de repente, a gente se depara com uma notícia dessas. A dona Maria Benedita de Souza Rodrigues, 68 anos. Ela morreu na quarta-feira passada, sabe de quê? Após ter sido brutalmente violentada pelo próprio filho, Adair de Souza Rodrigues, de 38 anos. Esse crime não aconteceu no Nordeste, felizmente. Não quer dizer que com isso, por estar mais distante da gente, ele seja menos violento e seja menos comovente. Aconteceu lá em Minas Gerais, mas a gente sabe que acontece, né, muitas vezes bem próximo de nós e não tomamos conhecimento, né, dessas agressões cada vez mais corriqueiras, comuns de filhos contra os pais. De acordo com as informações, que foram inclusive confirmadas no hospital onde ela morreu, ela estava internada há 6 dias lá nesse hospital Márcio Cunha, após ter sido submetida a uma cirurgia. Ela não resistiu aos graves ferimentos causados, sabe por quê? Pelo estupro. Isso mesmo, o filho de 38 anos estuprou a mãe de 68 anos. Eu acredito que, claro, não sou nenhum psicólogo, longe de mim fazer qualquer juízo assim de comportamental desse indivíduo, mas a impressão que fica é que um indivíduo desse, ele perdeu tudo que tinha, né, de ser humano. Acho que a essência humana dele evaporou, ficou apenas o brucutu, o animal, né, que nem os animais cometem tal barbaridade com seus pais, né? Você vê que o cavalo, por exemplo, jamais cruzaria com a filha, ele percebe, sabe disso, né? Com a mãe, enfim. E parece que somente na espécie humana esse tipo de coisa acontece e nos deixa cada vez mais triste e desesperançoso, né? No sentido de perder totalmente a esperança no ser humano, que a gente observa cada dia ações, né, fatos, acontecimentos que nos envergonham até mesmo de ser humano. Meu Deus, eu sou mesmo dessa espécie, eu pertenço mesmo a esse grupo. É uma coisa muito triste. Uma senhora de 68 anos espancada e abusada sexualmente por um indivíduo desse. É claro que dificilmente ele vai viver muito tempo, porque no presídio ninguém tolera esse tipo de crime, nem os piores criminosos, né, toleram esse tipo de estupro, principalmente contra a mãe que lhe deu a vida, que lhe dedicou parte da vida para que ele pudesse crescer, né, enfim. O que teria acontecido no percurso, né, de vida desse indivíduo ao ponto dele perder totalmente, né, a essência humana, se comportar como um verdadeiro monstro, estuprando e agredindo a própria mãe ao ponto dela morrer depois de 6 dias, em que pese as cirurgias que foram feitas, inclusive cirurgias de reparação, né, de órgãos genitais. Uma coisa assim assustadora que, como eu disse, nos provoca a refletir, né? Será que o ser humano aqui na Terra, né,
não é considerada, na verdade, uma praga que devora esse planeta? Porque os outros animais a gente não vê esse tipo de situações estarrecedoras, né? Entre os animais até mesmo irracionais ou ditos irracionais, enquanto que nós, né, cometemos esses crimes, enfim. E eu fico perguntando o que teria acontecido, né, no transcorrer da vida desse indivíduo, que ele perdeu totalmente, né, o que foi, faltou, foi que foi dado demais ao ponto dele, né, se comportar desse jeito e cometer uma barbaridade dessa. É lamentável, mas a gente faz essa reflexão, até porque é trazendo essas informações, refletindo, que a gente contribui de alguma forma para que a gente se mantenha vigilante com relação a essas ações. Educação dada aos filhos, muitas vezes você cria os filhos sem limites, achando que está fazendo bem, e muitas vezes acaba fazendo mal. Então é importante sempre ter essa preocupação, estar sempre vigilante com relação ao comportamento dos nossos filhos, impondo limites. Claro, sem faltar o carinho, que é muito importante, carinho, atenção, amor, mas também limites, porque amor demais também envenena. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio e que fatos como esse nos sirva de lição e que nos ajude a nos mantermos em alerta constante com relação aos nossos filhos, para que eles não se percam, né? Nessa questão da essência humana, da compaixão, do respeito, né? Enfim, para que monstruosidades como essa não aconteçam. Dito isso, a gente começa o programa de hoje já falando sobre o mês da mulher. Mulher que cada vez mais, quanto mais a gente fala na mulher, quanto mais a gente endurece as leis, né? Mas me parece que os crimes contra a mulher, crimes de violência, aumentam. E essa não é apenas uma sensação da sociedade. Os números que inclusive foram divulgados neste domingo apontam, confirmam que de fato tem aumentado muito a violência contra a mulher. Está faltando o que agora? A gente endureceu as leis, criou a Lei Maria da Penha, está criando uma série de medidas protetivas em favor da mulher e, no entanto, a violência só aumenta. O que é que está acontecendo? Vamos saber daqui a pouco, mas eu começo antes com uma notícia boa, né? A Câmara Municipal de Patos, nesse final de semana, sexta-feira, promoveu uma solenidade alusiva à data, um café da manhã para os funcionários da casa e, depois dessa solenidade, inaugurou mais um anexo do Poder Legislativo. Destaques locais. A Câmara Municipal de Mãe d'Água promoveu, ou melhor, da Câmara Municipal de Patos. Mãe d'Água é outro assunto, estava vendo aqui o Elson Torres interagindo conosco lá de Mãe d'Água. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um evento também muito bacana que aconteceu lá na cidade de Mãe d'Água. Mas vamos começar aqui por essa solenidade, essa confraternização que foi promovida pela Câmara Municipal de Patos na manhã da última sexta-feira, durante uma solenidade para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Ofereceu, a mesa diretora da casa ofereceu um café da manhã para as suas servidoras. Presentes, além das homenageadas, estavam as vereadoras, os vereadores, o chefe do Poder Executivo, o prefeito Nabu Vanderlei também participou, e autoridades públicas que foram agraciadas com comendas. A presidente da casa, a Valtide Paulino Santos, a Tídia Eduardo, fez as honras da casa, o acolhimento às mulheres presentes, e disse que o evento era destinado especialmente às servidoras, que com muito carinho e dedicação prepararam toda a programação para que pudesse promover essa solenidade justa e oportuna para todas. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Samara Oliveira, participou da solenidade e acabou, durante a entrevista, parabenizando toda a Câmara pela realização do evento. Parabenizar a presidente Tídia, que todos os anos, ou em audiência pública, ou convoca a comunidade em geral para que a gente comemore, para que a gente discuta esse dia, E antes, eu costumo dizer que antes de qualquer comemoração, hoje é um dia de luta, de conscientização. Temos muito o que comemorar, sim, porque foram muitas conquistas, são muitas conquistas que nós temos hoje. Mas nós precisamos que essas conquistas se efetivem, que a justiça e a equidade fiquem com as mulheres, É isso que a gente precisa. Então, antes de qualquer
Dia Internacional, nós temos um mês inteiro aí de conscientização de um mês tão importante quanto esse, que adveio de uma luta. Então, parabenizo todas as mulheres e quero que cada mulher se revolucione e lute por dias melhores. Aí, sempre nos anos anteriores, esta casa vai promover uma audiência pública para lembrar a data? Havíamos de sentar com Tide e ainda não sentamos, mas acredito que ela nunca fechou as portas, não será dessa vez. Pois é, vamos aguardar para ver se há de fato essa sessão, né, solene, sessão especial, celebrativa à data. A presidente Tide Eduardo, ainda nesse evento, acabou sendo agraciada com um buquê de rosas, né, que foi entregue pela servidora Maria Bethânia Aires Cabral, em nome de todas as servidoras, segundo elas, um gesto de reconhecimento das servidoras ao trabalho, né, que a presidente Tide vem desenvolvendo na casa. Em seguida foram homenageadas com a entrega de comendas a vereadora Fátima Bocão e Nega Fofa. Elas estavam presentes nesse evento. Também a Alessandra Pereira, que é diretora do Presídio Feminino de Patos, a Eliette Nóbrega, que é diretora da escola Antônio Guedes, a Márcia Pinto de Almeida, que é enfermeira e esposa do diretor da casa, né, o João Bosco. A Gigliere Modesto Rodrigues, diretora do Sereste, que é o Centro de Referências em Saúde do Trabalhador, Regional de Patos, e outras homenageadas que estavam presentes. Após a solenidade de entrega das comendas, a presidente Tide Eduardo convidou os presentes para a inauguração de mais um anexo da sede do Poder Legislativo. Trata-se da área gourmet. O espaço, com aproximadamente 50 metros quadrados, foi inaugurado justamente para substituir a cozinha, que é um espaço muito pequeno. As servidoras trabalhavam sem muito conforto, sem muita comodidade, alta temperatura, muito próximo, inclusive, do auditório, enfim. Então, agora elas têm um espaço mais aconchegante, mais tranquilo, arejado, para preparar o tradicional cafezinho, o chazinho, que são servidos, né, os vereadores e também as pessoas que vão à Câmara acompanhar os trabalhos. Ainda por falar na área gourmet, ela acabou recebendo o nome de Dona Letícia Leite de Almeida, já falecida. Ela foi homenageada através da Lei número 2/2024, de autoria da vereadora Tide Eduardo. Os familiares estiveram acompanhando nessa homenagem. Após o descerramento das placas, os presentes, melhor dizendo, se confraternizaram durante o café da manhã, que foi servido ao som da cantora Lívia Paulino, voz e violão. E ainda falando nas atividades alusivas à mulher, na quinta-feira passada, também na Câmara, a mesa diretora da casa abriu a tribuna livre para a participação da presidente da União Brasileira de Mulheres, né? Ela esteve lá a pedido do vereador Zé Gonçalves, que apresentou o requerimento solicitando justamente a tribuna livre para a presidente Elizabeth Barreto. A sessão da quinta-feira, portanto, foi aberta com o pronunciamento de Elizabeth, que pediu igualdade de gênero, apontou a questão da violência também no campo, além da cidade, entre outros pontos importantes que são acompanhados, né, pela União Brasileira de Mulheres. Lutamos por um Brasil que apague de sua face o sofrimento das operárias, que não têm onde deixar os seus filhos. O sofrimento das camponesas, que sequer têm o seu trabalho reconhecido como produtivo. O sofrimento das trabalhadoras em geral, esgotadas pela dupla jornada. Um Brasil que não tenha funcionárias públicas desvalorizadas por seus governos reacionários. E por aquela mulher que tem em sua vida sufocada pela rotina diária. Um Brasil em que tenhamos acesso ao trabalho, salários justos, iguais aos dos nossos companheiros, onde tenhamos uma rede de creches públicas, iniciativas de aperfeiçoamento profissional e um efetivo combate às discriminações contra a mulher trabalhadora.
Um Brasil onde o fantasma da violência doméstica e sexual seja combatido com instrumentos públicos, na defesa da vida e da dignidade da mulher. É preciso delegacias especializadas com assessorias jurídicas, conquistas a serem garantidas e ampliadas. Um Brasil que assume sua cor multirracial e que condena a discriminação contra a negra como a expressão maior de atraso de um povo que tem a negritude como traço histórico e cultural. Um Brasil onde a saúde seja público e a mulher tenha uma atenção especial. Tá aí, e por falar em violência e garantia jurídica, né? Segurança, garantia jurídica para acompanhar as mulheres vítimas de violência, a vereadora Nadir, durante pronunciamento na tribuna... O dia 8 de março, que desde 1975 é de fato o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que foi um dia conquistado pelas mulheres, não como um dia de homenagens, mas sim um dia de luta. Um dia de luta, vereadora Fatinha, por respeito. O dia 8 de março nada mais é do que um dia para refletirmos sobre o que já conquistamos, sobre o que já avançamos, como a sociedade nos trata quando mulher e como podemos trabalhar para termos uma sociedade mais justa, mais com música. É importante, mas mais importante do que tudo isso, é o respeito diário. Então amanhã, o que nós queremos quando mulher, é que seja feita uma reflexão sobre como estamos sendo tratadas, vereadora Fofa, dentro da nossa família, porque nós sabemos que muitas mulheres são desrespeitadas dentro dos seus lares. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos um número tão grande de violência contra a mulher. Muitas mulheres são desrespeitadas no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes pode ter uma predominância masculina, e tem homens que infelizmente ainda usam do machismo, a ponto de tentar diminuir o trabalho da mulher, a luta da mulher diária. É um dia de refletirmos como as escolas estão trabalhando, a sociedade, como nós, família, estamos trabalhando. Como estão trabalhando em relação ao preconceito de que é um sexo forte. E não é assim. Muito pelo contrário. O que nós queremos no dia 8 é a igualdade, é o respeito, é o reconhecimento, a força que nós trazemos nos nossos genes. A força que nós trazemos quando mulheres, em ter uma luta diária em vários setores. Nós somos donas de casa, nós somos profissionais, nós somos mãe, nós somos mulheres que damos as mãos a outras mulheres. Muitas vezes seu marido chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, e vai tomar um banho, vai assistir. Nós mulheres não vamos fazer isso. Nós muitas vezes vamos organizar o jantar, depois vamos organizar a louça. Quem tem filho vai repassar uma tarefa do filho. E no outro dia cedinho já tem que estar pronta, porque a gente sabe que essa situação que o homem é provedor acabou. Hoje o casal é quem provém o sustento do seu lar. Vem do casal. Mas infelizmente nós não temos ainda o respeito que merecemos. A gente sabe que está comprovado cientificamente que os problemas mentais a gente atende quase que diariamente uma demanda enorme de mulheres
acometidas por transtornos mentais. Pediu aqui nessa casa, nós temos uma lei também com relação à conquista da Patrulha Maria da Penha. Porque eu entendia quando você falava que queria uma delegacia com assessoria jurídica, porque muitas vezes a gente fala que a mulher deve denunciar, mas como é que essa mulher fica quando sai da delegacia? Quando ela volta para sua casa, quem vai fazer a segurança dela? Nem o programa SOS Mulher, que funciona em Campinas e João Pessoa, não trazem para Patos. Porque nós ainda temos uma política em prol da mulher muito maquiada. E eu vou sempre dizer isso aqui. Nós somos um país que tem uma lei desde 2006, uma lei específica para combater a violência doméstica. Mas tem muita mulher apanhando em casa ainda, bem caladinha. Sabe por quê? Porque existe uma maquiagem na política pública de defesa da mulher. Muito importante essa declaração da vereadora Nadir, que foi muito sincera na sua declaração, deixando de fora a política, né, a sua pretensão política, né, o seu parecer político, né, ou seja, deixando de lá a questão de preferência política para apresentar a dura realidade. De fato, não é só na cidade de Patos, não é só na Paraíba, mas no Brasil inteiro, essas políticas que são amplamente propagadas, divulgadas em peças publicitárias de vários governos, né, como sendo feitos inacreditáveis. E isso, eu não quero dizer que esses feitos, que não tenha havido avanço, que houve sim, que são políticas importantes, mas que elas possam sair definitivamente e em toda a sua totalidade do papel, né? Porque no papel, de fato, o projeto é bonito, a iniciativa de tentar colocar em prática é bonita, mas é preciso um esforço maior dessas autoridades para que essas políticas, né, de defesa da mulher sejam colocadas em toda a sua extensão em prática, porque senão não vai sair da peça publicitária, não vai sair da propaganda. Nadir está certa, a gente sabe que tem muitas mulheres que continuam apanhando, tendo choro sufocado dentro de casa, porque essas políticas, né, que são propagadas aí pelos governos, elas não conseguem, não estão alcançando essas mulheres para garantir para elas, né, pelo menos resguardá-las quando das denúncias. Nesse final de semana foram divulgadas algumas pesquisas com relação à violência contra a mulher. São números ainda assustadores, preocupantes, né? Mortes, feminicídios que estão acontecendo aí aos montes, e a gente fica perguntando o que estará acontecendo se as leis estão ficando mais duras. Por que na prática o número de violência não está fazendo o caminho inverso, não está diminuindo? É complicado. E pela análise que eu vi algumas autoridades fazer, é que as mulheres estão sendo mais motivadas, encorajadas a fazer as denúncias. Isso, de certa forma, tem provocado ainda mais a ira dos machões, que muitos só têm coragem mesmo de bater em mulher, acha que a mulher é um produto dele, né, um objeto dele, e que está casada com ele, que ela está fadada a morrer, a tolerar ele pelo resto da vida. Tem esse pensamento ainda, machista, né? Infelizmente. E esses números de mortes que foram registrados, que está aumentando absurdamente no Brasil, também tem essa motivação, ou seja, a mulher está tendo mais coragem, né, de sair do anonimato, de dar a cara a tapa, não no sentido de ser violentada pelo marido, claro, mas de botar a cara na rua, de não ter vergonha de dizer, olha, eu sou uma mulher vítima de violência do meu marido, do meu namorado, enfim, né, do meu irmão dentro de casa. Elas estão denunciando e isso estaria, de certa forma, contribuindo para o aumento dessa violência. O fato é que a gente não pode tolerar, e esse grito dado pela vereadora Nadir na tribuna da Câmara é importante, e a gente espera que as autoridades ouçam, não só pelo fato dela ser uma vereadora que está defendendo uma pauta importante, mas principalmente por ser mulher, né? E esse depoimento vindo de uma mulher, ele tem muito mais força, principalmente de uma mulher vereadora que conhece de perto a realidade da periferia, né, das mulheres aqui na cidade de Patos. E a gente espera que essas autoridades escutem, né, ouçam esse grito de socorro, não somente da vereadora Nadir, né, o grito da sociedade feminina que ecoa nela, né, através da tribuna.
E por falar ainda, outro resultado de outra pesquisa, essa não mostra, né, a questão da violência propriamente dita, né, das agressões físicas, mas traz uns números preocupantes também. Essa pesquisa realizada pelo site de empregos vagas.com, que aponta ainda muito que avançar no ambiente corporativo para que as mulheres tenham condições mais igualitárias e melhores oportunidades. Esse levantamento analisou dados dos últimos 5 anos de mais de 8 milhões de currículos e destaca que, embora as mulheres representem a maioria na base dos currículos do site, 56% contra 44% dos homens, elas ainda ganham, em média, 24% menos que os homens para a mesma função e são minoria em cargos de gestão. E com relação à escolaridade, veja só, de acordo com esses dados da pesquisa, as mulheres possuem maior nível de especialização, com 14,1%, possuindo pós-graduação em comparação com uma taxa de 12,2% entre os homens. Já quando aos níveis de escolaridade mais baixos, como fundamental e médio, a diferença na representatividade de homens e mulheres é pouco significativa. Apesar das mulheres possuírem maior nível de especialização quando se trata do nível dos cargos, ela tem a predominância em cargos operacionais, com 77% de ocupação nesses cargos, enquanto que os homens possuem 73%. Nos cargos corporativos, há igualdade entre os dois gêneros. Já nos cargos de média e alta gestão, há uma inversão. Homens são a maioria, com 11%, enquanto as mulheres aparecem com 7% dos cargos. Analisando detalhadamente os dados, percebe-se que os homens possuem maior presença acima dos níveis sêniores. Ou seja, quanto mais alto o nível do cargo, maior é a discrepância entre profissionais masculinos e femininos. É o que aponta essa pesquisa, dado preocupante. E ainda falando dessa questão do mês de maio, das discussões em torno, né, de vários temas relacionados às mulheres, a gente convida agora o nosso correspondente, que inclusive fez uma homenagem belíssima às colegas de trabalho lá na Caixa Econômica Federal, postou nas redes sociais, muita gente, inclusive elogiando a iniciativa do CR10 na área. CR10, bom dia, comente com a gente aí a programação alusiva ao mês de março. Estou só esperando o computador responder. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Bom dia, Célio Martinez. Meus amigos, passando para destacar o brilhantismo das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que foram realizadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Patos. Entretanto, é preciso destacar que o saldo não foi positivo, porque enquanto o comandante estava enaltecendo essas guerreiras vítimas do preconceito, do assédio e do feminicídio, concomitantemente, um de seus comandados estava praticando assédio moral e /ou sexual em desfavor de uma jovem que no momento se encontrava pilotando uma moto Honda Bis e enquanto o sinal de trânsito abrir, o colocou a mão dele sobre a mão dela e que só não foi adiante porque foi retruncado e desmoralizado. Enfim, a mãe da jovem é testemunha ocular porque, no momento, estava na condição de passageira, mas está com medo de denunciar o policial militar porque ele é afamado e temido
pela sociedade patoense. Finalmente, sugiro que ele, ao invés de assediar a mulher de um cidadão de bem, como, por exemplo, fez o rei Abimeleque, que queria se apossar da mulher de Abraão a todo custo, que ele passe a assediar a mulher de um bandido e, de preferência, de um traficante. Fica o registro, CR10 na área, bilando a cidade. E é totalmente, reprovável esse comportamento, não só porque ele é policial, mas de qualquer outro, de qualquer outra profissão. É reprovável, não cabe nos dias atuais, principalmente, por conta justamente do tema estar sempre em evidência, e as campanhas estão sempre aí. Não se tolera mais o homem tentar ser engraçadinho, para as mulheres, principalmente estando em serviço, não só prestando serviço como policial militar, mas em qualquer outro serviço público e também privado. É preciso respeito antes de tudo, e quem se acha paquerador, eu acho que tem uns momentos, para ele deixar desabrochar, deixar extravasar esse lado, Dom Juan, que são nos eventos festivos e tal, e ainda assim com imprudência, porque hoje os Dom Juans que saem por aí atirando para todos os lados também têm limites, não pode estar achando que é irresistível e achar que toda mulher está pronta à disposição dele. É reprovável, e não é porque é policial que não mereça denúncia. Tem que ser denunciado. Policial ou qualquer outro homem de qualquer outra profissão que se comportar dessa forma, se achando engraçadinho. Isso caracteriza assédio e ninguém tolera mais isso na sociedade. Eu até acredito, tenho certeza, que dentro da corporação são casos extremamente isolados, porque a grande maioria dos PMs, principalmente esses mais jovens, já tem essa consciência de respeitar não só a mulher, mas todo e qualquer cidadão, principalmente quando ele está de serviço. Respeito. Não podemos tolerar jamais esse tipo de comportamento de quem quer que seja, de qualquer homem, mesmo sendo policial ou não, que se acha engraçadinho, que se acha irresistível e sai cometendo esse comportamento terrível, deprimente. Enfim, obrigado, CR10, oportuna a colocação. O CR10 começou elogiando, fazendo uma massagem, depois veio aí o tapa na cara, não só do PM, mas de todos os homens que, como ele, se comportam dessa forma. A gente precisa respeitar, a gente exige respeito, e quando a gente exige respeito, também tem que respeitar na mesma proporção. 9:08. Vamos falar agora sobre o movimento dos agentes de trânsito. Pois é, sinalização de greve. Representante do Sinatran não descarta a paralisação dos agentes de trânsito de Patos. Olha, o agente Coelho, que é um dos representantes do sindicato da categoria aqui na cidade de Patos, além também de ser presidente da Agência Nacional de Trânsito, a AGETRAN, esteve reunido nesse final de semana, mais precisamente no último sábado, para deliberar sobre movimentação sindical diante do que considera falta de boa vontade por parte do prefeito para receber a categoria. Segundo o Coelho, se até a próxima sexta-feira o prefeito não os receber, eles vão deliberar sobre a possibilidade de greve já no próximo fim de semana. Olá, Célio Martinez e ouvintes. Aqui é o Antônio Coelho, agente de trânsito da SCTrans e presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Patos. No último sábado, a diretoria do sindicato se reuniu e discutiu uma situação um tanto delicada, onde o prefeito Nabor, ao retirar o projeto de lei do reajuste do salário, se comprometeu de se reunir com a categoria. Mas isso já faz 3 semanas
de que seus interlocutores ficam dizendo que a reunião vai acontecer amanhã, mas esse amanhã não chega. Então, esta semana haverá uma campanha intensificada da diretoria para que o amanhã do prefeito Nabor seja hoje. Hoje, entendemos que isso é um desrespeito para com a categoria. O trânsito é muito importante e esses profissionais precisam ser ouvidos pelo prefeito Nabor Vanderlei. Então, se o prefeito Nabor Vanderlei não receber a categoria esta semana, na sexta-feira, o último dia da semana, haverá uma assembleia, a qual a diretoria está indicando uma paralisação por tempo indeterminado até que o prefeito Nabor Vanderlei receba a categoria. No entanto, ontem, ainda no domingo, um dos nossos diretores se encontrou com o prefeito no estádio de futebol e ele disse que receberia a categoria amanhã. Ou seja, ele disse isso ontem, que amanhã seria hoje. Mais uma vez, um amanhã que precisa acontecer. Então, muito obrigado pelo espaço, Célio Martinez, e aos seus ouvintes. Esperar que realmente, né, esse seja resolvido, né, que o prefeito receba. Eu acredito que Nabor tem uma facilidade muito grande de diálogo, né? Eu acredito que isso se resolva essa semana. Talvez até o fato, né, de alguns articuladores que estão em torno do prefeito, de repente, não tenham a mesma facilidade de comunicação que tem o prefeito. Isso é o que eu imagino, né? Vamos aguardar para ver o que é que acontece. O fato é que se até sexta o prefeito, eu não sei se isso vai, de alguma forma, contribuir para que o prefeito receba antes, né? Mas o fato é que se até sexta, segundo o próprio sindicato, o prefeito não receber a categoria para discutir esses pontos da matéria, que inclusive foi retirada de pauta, ou os agentes podem deflagrar, né, greve. 9h11, eu faço um rápido intervalo, deixa eu só agradecer as pessoas que estão interagindo conosco. Meu amigo Flower, que é o meu amigo Juca. Obrigado, Juca, pelo carinho, pela atenção. A Jacilene Nascimento está aqui conosco. Obrigado, Jacilene. A G1, né, agência. Greve na UFPB. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. A gente só estava esperando também o resultado do IFPB, que também estava marcada aí uma paralisação, inclusive uma preocupação muito grande por parte dos estudantes, né, do curso de Engenharia Civil. Um curso que se arrasta, uma dificuldade muito grande, e agora com essa greve, né, que os servidores ameaçam fazer por tempo indeterminado, evidentemente que vai prejudicar e muito, né, os alunos. O Rivaldo Júnior, bom dia, Célio Martinez. Obrigado, Rivaldo Júnior, um abraço para você. Tá lá em Moindágua, né, o Rivaldo. O Flávio eu já falei, que é meu amigo Juca. O Elson Torres, deixa eu mandar um abraço aí para os amigos lá da cidade de Moindágua, especialmente o pessoal do Lava Jato, né, do Lindomar, que está acompanhando a gente lá em Moindágua. Obrigado a vocês. Vocês ainda vão me aturar muito aí em Moindágua, né? Um abraço para vocês. Só para finalizar esse bloco, que a gente estava falando sobre mulheres agora há pouco, quem também realizou um evento muito bacana, o primeiro da história de Moindágua, foi a dona Magdália. Dona Magdália é a esposa, né, do empresário Marcondes Fernandes. E nesse final de semana, ela que comprou, né, uma fazenda, umas áreas rurais, algumas áreas rurais, está morando basicamente em Moindágua e abriu as portas de sua casa para esse evento, primeiro evento, né, confraternização de mulheres da cidade de Moindágua. O evento que teve uma repercussão gigantesca nas redes sociais, reuniu mais de 300 mulheres num jantar, numa confraternização muito bacana que aconteceu lá na propriedade, antiga propriedade de Zé Ribeiro, que agora é da dona Magdália. Dona Magdália, que é a esposa do senhor, do empresário Marcondes Fernandes, ele é mais conhecido lá como Véio das Terras, e esse Véio das Terras pediu para que todos os homens saíssem, deixassem as mulheres à vontade nesse evento que aconteceu lá na sua fazenda, no município de Moindágua. Inclusive, presença de muitas mulheres, né, do meio político, a exemplo da Herta, que é a filha, né, do ex-prefeito de Moindágua, Antônio Tota, né, muitas mulheres, enfim, dos mais variados segmentos da sociedade de Moindágua, nessa confraternização, nesse evento
que reuniu só mulheres. Inclusive as atrações foram só mulheres, né? Violão e voz, né? Forró, tudo tocado por mulher. Então, realmente um evento belíssimo, brilhante e cujo evento determinou a força que tem as mulheres de Mãe d'Água. Parabéns, Magdália, parabéns todas as mulheres e principalmente a Silvia Canuto, né, que foi uma das organizadoras, a principal organizadora desse evento, ela que mobilizou, né, todo mundo para fazer esse evento. É uma mulher realmente de fibra, de coragem, de força e respeitada, não só pelas mulheres, mas por todos lá em Mãe d'Água. Abraço para você, Silvia, abraço para todas as mulheres e parabenizar a dona Magdália por esse primeiro evento que acontece pensando só nas mulheres. Foi um evento só de mulheres que aconteceu lá na fazenda, na antiga fazenda de Zé Ribeiro, agora a fazenda de dona Magdália, lá no município de Mãe d'Água. 9h15, faço um intervalo, volto já com outras informações. É rapidinho. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiper Queiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. O Whisky Black White 1 litro, R$ 48,99. Cerveja Itaipava Lata, R$ 2,25. Água sanitária Tubarão 1 litro, R$ 1,78. Fralda Pampers Bag, R$ 95,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, luvas e tudo mais que precisar para sua segurança, em grande variedade, pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Oni Telecom. No
No Queiroz Atacadão tem oferta todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. O Whisky Black White 1 litro, R$ 47,90. Cerveja Skol Lata, R$ 2,78. Água sanitária Tubarão 1 litro, R$ 1,78. Fralda Pampers Bag, R$ 95,98. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Agora são 9h19, deixa eu voltar aqui com as informações da área política, né? Porque eu tenho inclusive informações aqui do alerta que o presidente Lula acionou após atingir um nível de reprovação do governo pela primeira vez. A grande questão, o grande problema dessa rejeição é que ela piorou na avaliação puxada pelo Nordeste e pelos mais pobres, justamente dois setores onde Lula nada de braçadas, né, que é o Nordeste e os mais pobres. Só que a popularidade dele caiu justamente aqui no Nordeste e entre os mais pobres. Política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atingiu a taxa de reprovação dos brasileiros pelo seu terceiro mandato em vigor desde 1º de janeiro de 2023. Os dados foram divulgados pela Atlas Intel na última quinta-feira. De acordo com a pesquisa, 40% apontam a reprovação do atual governo, num aumento de 1%. Enquanto isso, os que aprovam são 38%, totalizando uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em janeiro. Além disto, mais de 18% dos brasileiros avaliam a gestão como regular. Em outro levantamento feito pelo mesmo instituto, 53% dos brasileiros avaliaram a situação econômica brasileira como ruim, enquanto 28% a considera boa e 19% que considera normal. A expectativa da maioria, por sua vez, é de que o cenário melhore nos próximos 6 meses. O levantamento sobre o governo Lula foi realizado pelo Atlas entre os dias 2 e 5 de março, por meio do processo de recruta digital aleatório. Foram movidas cerca de 3.154 pessoas. A pesquisa possui 95% de confiança e uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa piora na avaliação de Lula é puxada pelo Nordeste e pelos mais pobres. Em mais um sinal de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a avaliação positiva da atual gestão federal atingiu seu menor patamar desde o início do terceiro mandato do petista, segundo agora a nova pesquisa do IPEC, que foi divulgada na sexta. De acordo com o levantamento, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Lula ótima ou boa, 5 pontos percentuais a menos que o registrado em dezembro na sondagem anterior e 8 a menos na comparação com março do ano passado, que já acendeu o alerta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa aponta também que a avaliação negativa do governo segue com maior predominância entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro, 63%, quem tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, 45%, moradores da região sul, 42%, e evangélicos, 41%. Aliás, o próprio presidente reconhece que quem ganha mais de 5 salários mínimos por mês não vota no PT, como ele próprio avaliou em recente discurso. Agora são 9h23. Vamos a Brasília? Tenho informações direto de Brasília, informações importantíssimas. Destaco inicialmente o projeto que limita o número de apresentação anual de ações de inconstitucionalidade ao STF por partidos políticos. Quem traz essa informação direto de Brasília é o Luiz Cláudio Canuto.
Um projeto em discussão na Câmara limita a 2 a quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade que os partidos políticos com representação no Congresso podem apresentar por ano ao Supremo Tribunal Federal. O projeto muda uma lei de 99 que trata do julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade no STF. O autor da proposta, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, acha que é necessário reduzir ações ajuizadas por partidos no Supremo. Só em 2023, ele afirma que os partidos acionaram o Supremo 70 vezes com ações de inconstitucionalidade ou descumprimento de preceito fundamental. Essa judicialização excessiva cria graves distorções. Primeiro porque muitas questões governamentais e legislativas terminam sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal sem a necessária discussão no Congresso Nacional. Segundo, porque a execução de políticas públicas e a tramitação de proposições legislativas estão sendo paralisadas pela Corte, através de decisões monocráticas, ou seja, nós estamos dando o direito do Supremo Tribunal Federal de legislar no Brasil, o que é um grave erro. No final do ano passado, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que havia no Supremo 54 mil recursos extraordinários ou agravos em recursos extraordinários, 7 mil reclamações, 12 mil pedidos de habeas corpus, além de mandados de segurança e outros tipos de demanda. Para ele, seria inviável que tudo fosse ao plenário do STF e afirmou que as decisões monocráticas são um imperativo da realidade. O Senado Federal aprovou em novembro do ano passado uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do STF, mas o texto ainda precisa passar por votação da Câmara. O Supremo terminou 2023 com pouco mais de 24 mil processos em análise. O projeto que limita a 2 ações diretas de inconstitucionalidade ao ano apresentadas por partidos políticos aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. E o que mais chama a atenção, e a gente fica sem entender direito, né? É que alguns partidos nanicos, com 2, 3 deputados, né, lá no Congresso, de repente tem uma matéria em pauta, eles são contra, perdem na votação, a maioria no Congresso vence, e eles que, pelo menos nos palanques, né, durante os comícios, se apresentam como ferrenhos defensores da democracia, não aceitam a democracia da casa, perdem as votações e recorrem ao STF. Não quer perder uma única, ou seja, uma minoria, 2 ou 3, quer prevalecer o desejo deles, das matérias de interesse deles. Quando chegam na votação, perdem, eles não querem perder, aí recorre ao Supremo para desmanchar a votação. Eu não sei se é hipocrisia, mas por parte de alguns políticos brasileiros, ou pela maioria, que a gente sabe que nós temos muitos políticos hipócritas, né? Que pregam uma coisa, defendem uma coisa, na prática é outra, né? São aqueles partidos pequenos, com 2, 3 deputados, né? Partidos que muitas vezes têm 50 anos aí de existência, que não tem mais do que meia dúzia de deputados, que quer fazer prevalecer o desejo deles diante de 503. Ou seja, se perde, a votação não aceita, né? Não, eu defendo a democracia, mas não aceito perder votação. Aí recorre ao Supremo, entope o Supremo de ações, né? E a gente, como tem percebido ultimamente, acaba legislando, fazendo um trabalho que é prerrogativa do Legislativo. Deixa eu trazer agora uma notícia boa, também de Brasília, notícia do governo, né? Porque um projeto, não é do governo, é um projeto que está sendo tramitado lá, mas que eu acredito que, se aprovado, o governo vai aceitar. É o projeto que zera a alíquota do PIS, PASEP e da COFINS do comércio de leite. Esse mesmo projeto acaba com aquela isenção, porque o que foi que aconteceu de quando o Lula assumiu para cá? Ele acabou tirando todos os impostos da importação de leite, e lá fora, eu não sei se para beneficiar um país ou outro, o fato é que lá fora a produção desse leite é muito mais barata do que aqui no Brasil. E estava quebrando, literalmente quebrando o setor leiteiro brasileiro, e agora esse projeto, que inclusive é de um deputado do PT, né, que zera o PIS e o PASEP, COFINS do comércio de leite, vai dar uma oxigenada aí no setor. A matéria ainda está em discussão, não sei nem se é prerrogativa do Legislativo, né, trabalhar matérias que me parece ser, né, prerrogativa do Executivo. Vamos acompanhar detalhadamente essa informação direto de Brasília, agora também com Luiz Cláudio Canuto, que tem essa outra informação.
Proposta em tramitação na Câmara zera a alíquota do PIS/PASEP e da COFINS, da Receita Bruta da Comercialização de Produtos Lácteos, no mercado interno. O projeto é do deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e também revoga a alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS incidente na importação de produtos lácteos. A importação de leite com isenção, segundo o parlamentar, inviabiliza a produção nacional. E quando o produtor deixa de produzir, o leite que chega barato hoje, amanhã vai chegar com o dobro do preço. Porque não tem produção interna, quem chega lá bota o preço que quiser. E cada vez que se produz menos no Brasil, a gente já vai precisando mais de lá de fora. Então está tudo errado. E o PIS e COFINS está chegando aqui zerado para quem vem de fora. Quem vem de fora já não paga o imposto de importação. Isso a gente tem, inclusive, analisar que no Mercosul até dá para aceitar, porque existem os pactos aqui dos países. Mas da Europa está ficando difícil. Aí você pergunta, mas a Europa está tão longe, mas é isso. Se ele não paga imposto de importação, não paga PIS, não paga COFINS, ele manda lá 2 navios e a produção de leite é muito mais consistente do que a nossa. Imagina, que coisa absurda para a gente enfrentar. E lembrem, o Brasil tem o segundo rebanho do mundo e tem dificuldade em produzir leite porque essas coisas que acontecem dessas importações acabam prejudicando o nosso potencial produtivo. O problema foi levado ao deputado pelo Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios da Bahia. O deputado é de Feira de Santana, no sertão da Bahia, que poderia ter maior desenvolvimento e geração de emprego e renda com maior produção de leite. O Brasil é o 5º maior produtor do mundo e produz em média 35 bilhões de litros de leite por ano, graças a 1 milhão de pequenos produtores. No passado, o Brasil importava de 1 a 3% de leite que consumia, mas a importação passou dos 10% em 2023. Em dezembro do ano passado, o Brasil importou 226,2 milhões de litros, o maior volume desde a série histórica do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, que faz esse levantamento desde 2016. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil comprou 2,25 bilhões de litros em 2023, quase 70% mais do que no ano anterior. O projeto que zera a alíquota do PIS/PASEP e da COFINS da Receita Bruta da Comercialização de Produtos Lácteos no mercado interno está na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Pois é, o presidente talvez, para resolver essa questão do leite, que estava muito caro internamente, flexibilizou esses impostos, de importação, mas aí foi uma cacetada na cabeça de quem produz leite, Ao invés de reduzir os impostos de quem produz no Brasil, para poder o setor leiteiro continuar produzindo, gerando emprego, valorizando o produto local, não, optou por prestigiar o leite lá de fora. Tomara que esse projeto seja aprovado, que justiça seja feita, até porque grande parte da produção de leite, como bem colocou a matéria, cerca de 1 milhão de produtores são pequenos, pequena produção, inclusive da agricultura familiar. 9h31 agora, e a deputada Maria Rosas assume a relatoria da PEC que permite a professores acumular cargos na administração pública. Quem tem essas informações agora é a Maria Neves. Ao assumir a relatoria da proposta de emenda à Constituição que permite a professores da rede pública ter mais um cargo público remunerado, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, assegurou que irá buscar o diálogo para conduzir o trabalho da melhor forma possível. A parlamentar assumiu a relatoria da PEC porque o antigo relator, deputado Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, era suplente e deixou o mandato em janeiro, quando o titular reassumiu o cargo. De acordo com Maria Rosas, a proposta irá solucionar os frequentes processos na Justiça que questionam se professores se encaixam na definição de cargo técnico ou científico. Essa comissão oportuna para debater os constantes questionamentos judiciais para averiguar o que de fato é técnico ou científico. O direito à acumulação de cargo tem por finalidade assegurar que o servidor do cargo técnico compartilhe e dissemine sua experiência. A Constituição brasileira proíbe servidores de acumularem cargos na administração pública, mas faz algumas exceções. Permite, por exemplo, que professores tenham 2 cargos em escolas diferentes. Também assegura à categoria o direito a ter outro emprego público, desde que de caráter técnico ou científico. Profissionais de saúde com atividades regulamentadas também podem ter 2 cargos ou empregos no serviço público.
De acordo com o autor da PEC, que permite a professores ter outro emprego público de qualquer natureza, deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, a mudança na Constituição vai fazer justiça aos professores. Segundo o parlamentar, outras categorias, como juízes, já acumulam empregos públicos sem nenhum questionamento. Para algumas grandes autoridades, eles já fazem isso. Já vejo juízes dando aula e ninguém vem questionar. Mas quando a gente vai descendo os níveis, quando tiver um professor que tem um cargo administrativo, e isso está sendo questionado na justiça, e muitos professores têm tornado a sua vida mais difícil por causa desses processos. O presidente da comissão especial que analisa a proposta, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, explicou que havia a previsão de que o antigo relator apresentasse o texto no dia 13 de março. A nova relatora, a deputada Maria Rosas, manteve o calendário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Pois é, e no Brasil é assim, infelizmente, né? Quanto mais altas as instâncias, mais privilégios, né? Porque o judiciário brasileiro já leva quase que todo o dinheiro da nação, porque é um judiciário caro, ineficiente, pesado, enfim. Se a gente comparar o custo-benefício do judiciário brasileiro, vai perceber que ele está anos-luz, né, defasado em termos de outros judiciários de países muito mais evoluídos, enfim. Mas aqui se fala em mexer, né, em privilégios de STF, de tribunais de justiça, né? Também do legislativo e do próprio executivo, ninguém quer nem falar. A gente escuta um discurso repetitivo, precisamos aumentar a arrecadação, tem que aumentar a arrecadação para fazer investimento. Nada, investimento é zero, ou quando não, muito pequeno, né? O que, na verdade, precisa aumentar a arrecadação é para garantir esses privilégios que estão nos três poderes, né? e que são pagos por a gente. Ninguém fala em cortar gastos, só fala em aumentar privilégios, é muito triste. E agora um setor, professor que muitas vezes não pode ter dois vínculos porque fica impedido pela legislação, já um juiz pode, né? Ele pode ter 2, 3 vínculos públicos, né? É uma coisa assim que só acontece basicamente no Brasil, tamanha injustiça. Injustiça tem em todo lugar, mas no Brasil é recorde, infelizmente. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Deixa eu agradecer as pessoas que interagiram conosco. Obrigado, Maria do Céu Ferreira Alves. Bom dia para você também. Wellington Moura. Odaí José, o nome que tem nome de cantor, né? Jacilene Nascimento, obrigado. AG1, que é o site Agenda 1, do nosso ouvinte que nos acompanha diariamente. Muito obrigado. Deixa eu agradecer também aqui o Rivaldo Júnior, lá da cidade de Mãe d'Água. Flauber Rocha, esse é o homem que trabalha no Fera, Colégio Fera. É o meu amigo Juca, pedala conosco. O Elson Torres, lá na cidade de Mãe d'Água. O pessoal do Lava Jato, do Lindomar. O pessoal trabalhando e com o radinho ligado aí. Radinho não, celular, né? Acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigado. Obrigado, Leandro Ednardo. Um abraço para você. Meu amigo vereador Luiz Ricardo Lage, é o Carioca, lá da cidade de Mãe d'Água, também acompanhando a gente. Obrigado, Carioca. É um vereador atuante. Estou dizendo que o Carioca, lá em Mãe d'Água, é o Josmar de Mãe d'Água. É o homem do vídeo. Sai gravando tudo, galeria, e tá certo. O vereador tem mais é que fazer isso mesmo, viu, Carioca? Cobrar das autoridades solução dos problemas que afetam a população. Está corretíssimo. E o CR10, que hoje deu um show, né, na sua análise, no seu comentário, inclusive, trouxe aí a informação, né, histórica, bíblica, né, da questão de cortejar a mulher dos outros. Né? Como é o nome do rei? Você disse agora há pouco, Silvio Romero. Mekeleque, né? O Silvio Romero ficou impressionado com o nível cultural, né, do CR10, que foi fundo, né, na matéria. Obrigado, Carlos Ronaldo, CR10, bilando a cidade. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro.